Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod. Na Face Pod é um podcast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, consegue transformar a vida das pessoas. E aqui a gente mostra relatos, prova aqui algumas situações que realmente transformaram a vida de pacientes que estavam com determinado problema, determinada dor. E aqui o nosso objetivo é inspirar jovens a procurar uma profissão, a escolher uma especialização, mas também para aquele profissional já experiente, que já trabalha na área, ver um conteúdo aqui que queira se aprofundar um pouco mais no assunto e que aqui a gente possa fazer essa conexão entre os nossos convidados. Mas o principal objetivo aqui é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Para aquela pessoa que se identificar com o conteúdo, se identificar com alguma dor, alguma complicação, algum problema, que aqui seja uma forma também de a gente conectar com os nossos convidados. E se isso acontecer e a gente conseguir ajudar uma pessoa ao longo dessa temporada, a gente já está com o objetivo concluído com sucesso. Para que isso aconteça, a gente conta com o apoio de toda a equipe que está atrás das câmeras e também com os nossos apoiadores. Então eu tenho a honra de poder anunciar aqui como um patrocinador a MaxFix, que é um material de fixação usado para cirurgias de bucomaxilo. MaxFix fabricado pelo Sartori, um material de excelente qualidade, perfis baixos de placas, opções rígidas de placa, uma pega do parafuso perfeita, que isso para os cirurgiões, para neurocirurgiões, isso faz muita diferença. A Ortoface, que está há mais de 20 anos no mercado também, é um dos nossos apoiadores, com várias soluções para cirurgias ortognáticas, neurocirurgias, enfim, várias opções e alternativas para a sua cirurgia. Além disso, além do canal no YouTube, nós estamos na Face Pod, no YouTube, no Spotify e também na TV aberta. Te peguei de surpresa aí ou não? Uhum. Estamos na TV Mais para todo o Rio Grande do Sul, através dos canais 46 e 22 da NET. Então um abraço para o Lucas e para todo mundo do Rio Grande do Sul que acompanham na Face Pod todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Então na TV aberta, tá? A gente se encontra aí também. Dito isso, hoje a gente tem aqui, a gente costuma trazer alguns cirurgiões, bucomaxilos, vai trazer médicos aqui, cirurgiões plásticos de várias especialidades. E hoje a gente tem a honra aqui de receber a médica psiquiatra e de um assunto tão frequente nas nossas vidas, que eu tenho a honra de trazer aqui, doutora Caroline Balargi. Muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu por estar aqui, né? Eu acho que essa sua fala de que se esse trabalho impactar uma vida, já é grande coisa, né? Então, que a gente possa colaborar essa noite aqui. E um dos objetivos aqui, a gente trouxe advogados do direito médico para falar dos direitos do paciente também, e sempre de uma forma mais leve possível para ficar de fácil entendimento para o paciente, né? E às vezes assuntos tão técnicos, né? Uhum. Que a gente possa transformar e traduzir de uma forma que fique mais fácil, né? De atingir esses pacientes ou essas pessoas que precisam. Você já tinha participado de um podcast ou não? Não, primeira vez. Vai ser legal, você vai ver. Você nasceu aqui em Curitiba? Você é curitibana? Não, eu sou do Oeste Paulista, a cidadezinha bem pequenininha, chama Oswaldo Cruz, perto de Presidente Prudente. Aí a minha formação em psiquiatria foi aqui em Curitiba. Por você isso fez que eu o estou ensino aqui. médio lá? Ensino médio numa cidade ao lado, em Adamantina, São Paulo, né? E aí depois eu fiz faculdade de medicina na PUC em Londrina. Foi quando eu comecei a vir para o Paraná, né? E aí, aqui em Curitiba é uma referência na psiquiatria, né? Nacional. Ah, é? E aí eu vim para cá num hospital de referência, que é um hospital psiquiátrico, que é o Hospital Heidelberg. Sim. Onde eu decidi por fazer psiquiatria e fiz 3 anos depois do curso de medicina lá em Londrina. E aí eu por aqui fiquei. Que legal. E quando você fez o ensino médio, bom, você já fez lá, tua família estava lá em Diamantina, você falou? Adamantina. Adamantina. Onde eu fiz o ensino médio. Você já sabia que você já estava se preparando para medicina ou ainda não? Já era medicina que você queria? Na verdade, não, né? Não? Qual que era o teu objetivo? Muitas pessoas, assim, quando falam, sonham em ser médico desde criança, né? Essa não foi a minha realidade.
eu não tenho médicos na família, né? Então, acabou que nunca ninguém incentivou nesse sentido. Não sofri essa influência. Então, por serem empresários, eu sempre dizia que eu ia fazer administração, alguma coisa nesse sentido. E aí, conforme ali no ensino médio, que realmente eu precisava escolher o que eu iria fazer, e eu vi que eu gostava muito da questão do contato humano, né? Ia bem nas matérias ali de biológicas, enfim. Você já era boa aluna. Eu gostava bastante, me identificava. E aí sabe aqueles testes vocacionais que a gente faz assim, meio informais? Não fui em psicólogo na época, nada disso. E aí eu decidi por prestar medicina. Então foi algo mais no final do ensino médio. Não fiquei sonhando com isso durante toda a minha infância e ensino médio. E você fez PUC? Fiz PUC Londrina. E extremamente concorrido também. Uhum. Você tinha que se preparar, porque quem faz medicina se prepara muito. E você não tinha certeza que ia fazer medicina. Mas o teu preparo foi tão alto nível assim? Ou você também sempre gostou de estudar e já estava pronta quando foi prestar o vestibular? Eu fiz 1 ano de cursinho, né? Pré-vestibular. Aí você já estava decidida que ia fazer. Aí eu já estava decidida que seria medicina. Então, nesse 1 ano eu me dediquei bastante, né? Tá. Obviamente que tem pessoas que demoram, às vezes, um pouco mais que 1 ano. E no meu caso, o processo foi mais tranquilo, né? Porque eu não ficava naquela pressão, naquela ansiedade. É meu sonho, meu desejo, eu preciso conquistar isso muito rapidamente, né? Então, foi mais leve o processo. Então, em 1 ano de cursinho pré-vestibular, eu já passei na faculdade. Tava todo mundo tenso, teus colegas estavam super tensos, você tava curtindo o cursinho, se passar, passou. Uhum. E a gente sempre fala, né, que médico nasce médico. Você nem sabia que já tinha nascido com esse talento ou com esse caminho já pré-determinado, porque médico acaba sendo assim, né? Uhum. E quando você fez medicina e você queria ser médica clínica ou você já sabia que queria psiquiatria? Como que foi? Uma coisa que eu achei bom de eu não querer ser médica desde criança é que eu aproveitei toda a minha faculdade em todos os quesitos ali das disciplinas, né? Então, desde cirúrgica, né? Entrar numa cirurgia cardíaca, ajudar o cirurgião, cirurgia, sei lá, do aparelho digestivo. Você passa por tudo. Eu passei em tudo e eu aproveitei tudo, porque de fato eu não sabia o que realmente eu queria ser, né? Dentro da medicina. Mas, no processo da faculdade, a gente já vai se identificando com algumas especialidades, né? Então, eu descobri que eu não queria cirurgia. Não era o meu ambiente, né? Na parte do centro cirúrgico, e isso já vai excluindo outras coisas, né? Então, a minha parte era clínica. Aí, dentro da clínica, você tem um mundo de opções de especialidades, né? Desde você fazer uma clínica médica para fazer, por exemplo, cardiologia, hematologia, reumatologia, e até umas que têm acesso direto, né? Que eu não precise fazer a clínica médica. Sim. E aí, dentre essas opções, foi a psiquiatria. E na época eu lembro que eu estava muito em dúvida entre endocrinologia, que, né, são os especialistas que tratam as doenças hormonais, sim, obesidade, enfim, e a psiquiatria. E aí quando eu vim a Curitiba fazer um estágio de 4 semanas nesse hospital para ver como que era a psiquiatria. Porque, infelizmente, as faculdades de medicina não têm muito estágio em psiquiatria. Ah, não tem? Não, a parte isso prática no Brasil? Não. No Brasil. Tem algumas faculdades que tem mais, tem outras que tem menos. Mesmo hoje? Uhum. Não é da grade ali, sabe? Tá. Então, eles têm lutado para ter um pouco mais de prática em psiquiatria. Então, a pessoa passa lá há pouco tempo num CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial do SUS ali, e aí eu queria ter essa experiência em psiquiatria. Então, foi quando eu vim a Curitiba, no final da faculdade, e lá eu falei, vou ver se eu gosto ou não. E eu me apaixonei. Então, nesse caso, igual você falou de nascer médico, né, talvez eu não tinha essa noção que eu nasci para ser médica, mas que eu nasci para ser psiquiatra, eu acho que agora eu tenho essa noção, essa certeza.
você foi descobrir que, acho que você estava em desenvolvimento, né? E só para descobrir que já era um caminho sem volta, né? E esse ambiente, quando você tem a primeira experiência, é um ambiente pesado, né? Como foi teu primeiro contato com... Você já sabia o que ia encontrar lá, ou não? Não tudo. Não. É pesado. Porque um hospital psiquiátrico, ele pega as patologias mais... ali na Heidelberg, que é ali nas Mercês, pega as patologias mais graves da psiquiatria, que são as questões agudas, né? Então, lá é um pronto atendimento psiquiátrico, 24 horas, que atende, não é SUS, né? Atende convênio particular. E, além do pronto atendimento, tem o internamento integral, 24 horas por dia. Então, ali, eu vi tudo que é de mais grave na psiquiatria. Então, esse primeiro contato já foi marcante. Não é fácil. Eu acho que muitas pessoas pensam em fazer psiquiatria pela qualidade de vida, né? Por exemplo, comparado a um cirurgião. Mas a gente tem uma sobrecarga emocional muito grande. Então, às vezes, as coisas se equivalem, sabe? Entre a parte física e a parte mental ali. Então, esse choque foi impactante ali no começo. E quando você teve esse primeiro contato, porque se precisa de querendo ou não, um equilíbrio emocional, né? Pra ver tudo aquilo, voltar pra casa e dormir tranquila. Como foi a tua primeira noite depois que você voltou e de ver tudo aquilo que possivelmente a gente se imaginava como seria, né? Por já ter visto alguma coisinha, mas presencialmente ali você vê pacientes graves ou não tão graves. Como que foi esse teu retorno para casa e falando, mesmo assim querendo voltar e fazer? Eu achei incrível, porque obviamente que quando eu saí de lá, a gente sai de lá pesado emocionalmente, né? Tem uma energia que te consome, né? Exato, a gente muitas vezes sai entristecido, né? Por ver o paciente naquela condição, que muitas vezes eles saem da realidade, né? E ou por terem tentado um suicídio, ou por outras patologias. Então, quando eu vi aquilo, foi algo que eu fiquei impressionada, porque a gente acessa o mais íntimo do ser humano, né? Quando a gente vê ali numa conversa ali informal, até mesmo de médicos, assim, numa consulta médica, muitas vezes ninguém vai perguntar como que aquela pessoa está se sentindo emocionalmente. Sim. E ali a gente pergunta, né? A gente pergunta coisas que muitos médicos não perguntam na entrevista, né? Que não seja psiquiátrica. Então, eu fiquei mais impressionada porque a gente acessa o íntimo daquele ser humano. Mas, obviamente, por eu ser humano, eu saí entristecida, né? Então, esse processo, até depois de que eu entrei na psiquiatria, eu demorei alguns meses, né, para falar, aqui até saindo do hospital, esse problema não é meu, então eu vou deixar ele aqui dentro para poder estudar, para poder ter a minha vida lá fora, né? Então, é algo que eu demorei um pouco para administrar, mas hoje tá tudo bem. Mas é um processo. Tuas colegas também tiveram, provavelmente, essa dificuldade. Porque você tem que virar uma chave e deixar lá dentro. E você leva tudo para casa, o que você viu, o que você vivenciou, né? Não deve ser fácil, é um talento também. E a residência, né, a universidade, a medicina te prepara para isso ou não? Você tem que aprender meio que sozinha a passar por esse processo de adaptação. Eu acho que você tem que aprender durante a residência médica. A faculdade de medicina não prepara tanto nesse sentido. Eu tive a oportunidade de fazer a PUC lá em Londrina, que era um curso novo na época, na cidade de Londrina, porque a PUC Paraná já tem muitos anos, né? E a gente tinha muito acesso aos coordenadores de curso e as pessoas ali responsáveis pela abertura do curso, e eles eram muito humanizados. Então, eles trouxeram muito essa humanização e de como a gente deve se portar, independente se é um paciente psiquiátrico ou não, né? Então, essa humanização eu carrego desde a minha graduação, né? Então,
durante a faculdade foi dessa forma. Durante a residência, a gente foi adaptando com esse processo de virar essa chave, para que eu não leve tudo para minha casa. E aí eu saiba separar o que é da minha parte profissional e da pessoal. Que difícil. Nossa, você contando aqui, eu já fico imaginando, porque não é fácil. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e você carrega isso já, né? Enfim. Quando você terminou a residência, você precisa... Porque eu converso com vários cirurgiões aqui e as histórias se repetem aqui. Quando você sai da residência, você está vendo muita coisa, mas acabou a residência, você tem que trabalhar. E como foi esse processo para você abrir teu consultório? Porque os pacientes não estavam sentadinhos te esperando. Você tem que construir a tua carteira de cliente. Como foi isso? Na verdade, dá para você ir fazendo isso durante já a residência, né? A especialidade permite isso. A especialidade permite. Então, dá para você ir já atendendo alguns pacientes, mesmo ainda sem o título de especialista como psiquiatra. Tá. Mas, como eu não tinha, no meu caso, né, essa ideia de ficar em Curitiba, então eu não exigi tanto ali, não fui muito intencional nessa captação de pacientes. Então, os que vieram foi porque realmente queriam seguir comigo após o término da residência. E quando eu saí da residência, eu tive a oportunidade, eu recebi um convite de ser chefe do hospital onde eu estava, onde eu tinha acabado a especialização. E aí, sendo chefe, é uma forma de ocupar, né, a nossa carga horária de trabalho, porque eu ficava muitas horas da minha semana lá, instruindo os novos residentes em psiquiatria do primeiro ano. E depois, naturalmente, vêm os pacientes. Eu sei que hoje a gente tem muita questão de mídias, né, Sim. de captar clientes de forma digital, mas no meu início ali eu nunca fiz isso. Então, todos os pacientes vieram por indicação, da maneira mais tradicional possível. Foi orgânico. Orgânico. Então, pacientes que indicam pacientes, psicólogos que trazem pacientes para nós, encaminham. Então, isso daí veio de uma forma, às vezes, do próprio hospital, né? Aí vinha porque gostava da minha abordagem ali. Então, foi muito orgânico, não foi nada intencional de que eu quero captar clientes ou pacientes. E hoje você está lá nesse mesmo serviço ainda, como chefe do setor, do hospital? Eu fiquei lá 2 anos e meio. Eu saí agora, em dezembro de 2024, que aí eu fechei um ciclo ali, né? Que eu tenho outros projetos, mas eu fiquei até 3 meses atrás. E você falou da escolha pela psiquiatria e você já imaginava que seria... Isso a gente está falando de quando? Quando você escolheu a psiquiatria, a gente está falando de que ano? 2018. 18. Você é super jovem. Acho que sim. Em 2018, foi antes da pandemia, que também foi um divisor de águas aí, talvez, na especialidade. Me corrija se eu estiver errado. E cresceu muito a especialidade como um todo, e o comportamento das pessoas também foi mudando, né? Você já sabia que ia se transformar numa demanda tão grande de pacientes assim? Eu digo não só no teu serviço, mas de tantas pessoas precisando desse suporte. Você esperava já isso? Na verdade, eu não esperava, até porque quando eu comecei ali, que eu decidi em 2018, em 2019, eu comecei a formação em psiquiatria. E aí, em 2019, em 2020, ali começou a pandemia, né? Obviamente que era muito tumultuado ali a nossa residência, mas quando entrou a pandemia em 2020... No começo ali nem tanto, mas aí depois que começaram a ter muitos óbitos, muitas perdas e a questão do isolamento social, isso começou a impactar muito os nossos serviços de atendimento ali, de pronto atendimento psiquiátrico. Então, muitas vezes as pessoas não podiam sair e isso impactou muito. Então, até estudos que eu estava vendo recentes, assim, pré-Covid, né, pré-pandemia e pós, aumentaram muito ali os números de ansiedade e depressão. Esses são os números maiores, assim. Então, na prática, a gente viu mesmo, assim, que aumentou muito as consultas emergenciais
E aí permitiu uma coisa muito boa para nós, que é a telemedicina. Então a gente passou a atender muito online e isso ficou até hoje, né? E aí, durante a pandemia, que teve a primeira onda, a segunda onda, e até disseram que uma das ondas seriam a questão do impacto na saúde mental, né? E a gente viveu e vive isso na prática, porque Sim. até hoje isso respinga na vida das pessoas. Então, realmente foi antes e depois da pandemia, né? A especialidade. E hoje a gente vê muitos pacientes, e acho que é um dos assuntos que você mais atende, são pacientes com ansiedade, que é um assunto que é posso falar uma doença, talvez, né? Sim. E que assola boa parte da população, né? E isso não só aqui, eu acredito que fora do Brasil também, você pode falar mais sobre isso. E o que tudo bem, teve a pandemia. O comportamento do ser humano hoje também contribuiu para aumentar essa demanda? Rede social, como que tá chegando esse paciente para você? A ansiedade, muito assim, diferente do que as pessoas pensam, é um transtorno mental, né? Obviamente que nós, seres humanos, a gente tem níveis de ansiedade que são fisiológicos. Então, por exemplo, estou aqui, né, diante de um podcast que eu nunca participei. É normal eu ficar tensa, preocupada, às vezes até, assim, sofrendo um pouco por antecipação antes de estar aqui. E às vezes com sintomas físicos. Isso é natural. A mão fica gelada, a boca fica seca, o coração acelera. Isso é natural. Mas, em algumas pessoas, tem alguns níveis de ansiedade que isso extrapola o natural, o fisiológico. Então, ela passa a ter sintomas de ansiedade em situações que muitas vezes não é para ter a ansiedade. E isso a gente viu depois da pandemia, mas antes da pandemia já existia isso. Aqui parece que hoje a gente fala mais sobre isso abertamente. E a ansiedade, ela é um transtorno psiquiátrico que tem um fator genético, tem um fator ambiental. Então, nessa questão da Covid, veio a questão da parte ambiental, né? Do contexto, de medo de se contaminar, de perda de entes queridos, e tudo isso foi um contexto que colaborou. Se a pessoa tem um fator genético ali, uma herdabilidade que a gente chama, algum familiar já tratou, já trata, aí esse ambiente foi algo propício para desenvolver o quadro do transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade é uma doença, muitas vezes precisa ser tratada, e dependendo do ambiente ou da situação onde aquela pessoa tá, é como se fosse um fator desencadeante para começar a ter os sintomas. Às vezes ela carregava esse gene e nunca passou por nenhuma situação para desenvolver. Estava guardadinho ali. Exato. Mas também tem pessoas que já tinham um nível de ansiedade um pouco maior. Hoje mesmo eu atendi um paciente que eu achei bem interessante que ele me disse que ele já era uma pessoa preocupada, ele tinha uma filha, então ele se preocupava com a saúde dela, né, com a família, ele já tinha um certo nível de preocupação, às vezes até um pouquinho além, mas vivia bem. E aí, depois da pandemia, que ficou aquela questão do medo de se contaminar, se tossir, se tiver sintomas respiratórios, fique em casa. Ele falou que ele tem esse incômodo até hoje. Então, se ele vai numa festa de aniversário ali, ele observa o ambiente para ver se tem alguém tossindo, se tem alguém espirrando, se tem alguém com algum sintoma respiratório. Se ele vê que não tem ninguém, ele fica tranquilo no lugar. Se ele vê que tem alguém ali que já demonstra alguma questão ali respiratória, ele já fica tenso. Aí ele fica preocupado, aí ele já faz com que a filha não fique tão perto, ele tem medo de se contaminar, ele já fala, por que essa pessoa tá aqui? Será que ela não devia estar em casa? Então, assim, ele tinha um sintoma de ansiedade lá no passado, que piorou muito depois da Covid. E isso respinga até hoje, em 2025. Obviamente que com o tratamento que eu tô fazendo com ele de ansiedade, são coisas que vão ficando menos intensas, menos frequentes, e ele vai trabalhando isso para ter uma melhor qualidade de vida. Porque a preocupação ok, mas não estava sendo saudável mais para ele, né?
E eu acho que a ansiedade diz muito sobre isso. E falando para o paciente hoje, porque é difícil se diagnosticar, né? Eu sou ansioso. Eu tô falando como leigo, tá? Porque você tem sintomas, a ansiedade tem sintomas que ela se confunde muito com outras coisas, né? Então o coração dispara, você tem um batimento que está acelerado, um pouco mais forte. Que orientação que você daria para o paciente para ver que não tá legal e para te procurar? Porque às vezes ele vai num cardiologista primeiramente. Ele precisa descartar algumas patologias para te procurar primeiro? Como que funciona? Na verdade, assim, como você disse, a ansiedade ela pode se manifestar de diversas formas. Então, tanto de uma forma que a gente chama psíquica, então com medo, preocupação exagerada e até mesmo sofrer por antecipação de forma intensa, até sintomas psicossomáticos, né? Então, sintomas físicos, que aí fica com palpitação, falta de ar, coração acelera, formigamento, às vezes sintomas gástricos, náusea, vômito, diarreia. Então, isso daí, muitas vezes a pessoa, primeiramente, ela nunca vai pensar que isso é de ansiedade. Ela vai pensar que isso é cardíaco, é gastrointestinal, então é comum. Se essa pessoa não teve uma crise, porque às vezes é um ápice ali de uma ansiedade, é uma crise, seja ela de ansiedade ou de pânico, que é muito intensa, que aí às vezes ela acha que ela está infartando. Nesse, momento ali de crise, muitas vezes ela vai num pronto atendimento. Aí vai lá, faz um eletro, vê frequência cardíaca, vê pressão arterial e tá tudo bem. Fica normal. Não teve essa alteração, porque não é de origem cardiovascular, né? É de origem, que a gente fala, de origem emocional, que eles falam, eu acho que você deve ir ao psiquiatra. Então, muito provavelmente, eles buscam por um pronto atendimento, ou quando não teve a crise, ele vai para uma consulta eletiva. Marca uma consulta e vai lá no cardiologista. Ou tá com muitos sintomas gástricos, ou muita dor de cabeça, vai num neuro, vai num gastro. E aí eles fazem esse rastreio para ver se realmente não tem nada. E de fato, se não tem, os próprios especialistas falam, vão ao psiquiatra, né? Agora, vamos supor que você já pense que tem algum fundo emocional, porque você está passando por algum problema, né, alguma situação, ou porque algum familiar teu já faz algum tratamento, então você já tem um pouco mais de noção dessas questões, e aí você vê que, fiz check-up ano passado, estava tudo bem, nunca tive nenhum problema, e aí você vê que isso daí pode não ser, né, de uma origem cardíaca, cardiovascular ou de outra área da medicina, é importante ou você ir ao psicólogo, porque eu sei que tem o estigma do psiquiatra, né? Ou ir ao psiquiatra, pra gente avaliar, pra gente conversar, porque às vezes eu mesma como psiquiatra encaminho para outro profissional para descartar causas orgânicas que não sejam psiquiátricas. Então é importante que ele busque por ajuda. Até você perguntou quando, né? Quando isso tá me fazendo mal, tá me trazendo um sofrimento, um desconforto. Então, já tá começando a afetar a minha produtividade, a minha relação interpessoal, né? Minha relação amorosa. Começa a afetar ali no meu trabalho. Afeta alguma coisa por eu não estar bem emocionalmente. Então, nesse caso, é importante buscar por ajuda. Seja o psicólogo ou mesmo até nós, psiquiatras. E essa diferença sobre o psicólogo e o psiquiatra, que gera muita dúvida, né? Quando ir no psicólogo e quando ir no psiquiatra. Os tratamentos são distintos, né? Eu acho que o psicólogo pode ir até um certo ponto, como escolher, né? Em que momento escolher o psicólogo e em que momento escolher o psiquiatra. Os dois, eles trabalham em conjunto. Né? Então, se eu tenho sintomas leves que não esteja me incapacitando muito, ou até mesmo assim, eu quero me conhecer melhor, ou eu tô com algum comportamento, algum pensamento que tá me gerando algum prejuízo, num caso mais leve, a terapia ela é muito bem indicada. E o bom psicólogo, ele sabe também quando encaminhar ao psiquiatra. Então, ele encaminha o psiquiatra, tanto que muitos dos nossos pacientes vêm dos psicólogos, né? Então,
ele precisa reconhecer, opa, isso daqui já não é mais só o que eu posso melhorar nesse paciente, então eu preciso da ajuda do psiquiatra. Então, quando é um caso leve, que não está impactando muito a minha vida diária, que eu não tô com sintomas muito graves e incapacitantes, o psicólogo já é uma boa porta de entrada. E sabendo que ele pode encaminhar o psiquiatra em algum momento. Ele pode medicar? Ele não pode medicar. Tá. Em nenhum contexto. O que o psicólogo faz, né? Eu acho que o psicólogo sabe muito melhor dizer do que eu. Mas ele vai trabalhar questões de pensamentos, emoções, comportamentos e ver os padrões daquela pessoa para modificar algo que está disfuncional. Então, ele vai fazer isso em sessões de terapia, não tem remédio ali com eles. E se eles veem que com todo esse trabalho, eles não estão conseguindo ajudar definitivamente o paciente, aí entra a psiquiatria, que vem com a parte farmacológica também. Entendi. E ainda falando da ansiedade, você falou que tem níveis, né? E ela pode evoluir, talvez outra doença também que hoje cada vez mais é falada e vista, é a depressão. Você pode ter um quadro de ansiedade, se não tratado, ela evoluir para uma depressão? Ou você pode receber um paciente já nessas condições depressivas? E tem aumentado também muito, né? Elas são doenças que podem caminhar separadas, mas elas também caminham muito juntas. Então, seja, por exemplo, a ansiedade não tratada, exagerada, que fica aquela autocobrança intensa e sempre muito hiperestimulado, fica sempre muito excessivamente estimulado, levando a um quadro depressivo. Então, isso pode acontecer, mas também a depressão por si só já pode também ter sintomas ansiosos associados. Então, elas podem caminhar juntas e é muito comum ter essa comorbidade que a gente chama, né? Essas mesmas patologias andando simultaneamente. E, geralmente, quando é uma ansiedade, assim, geralmente eles vão mais ao psicólogo. Quando tem uma depressão, isso já vem sido mais trabalhado, falado, e aí eles já vêm mais ao psiquiatra. Porque dificilmente você vai depressivo tratar num cardiologista, né? Ele já sabe mais que o psiquiatra é o profissional que vai ajudar ele nesse sentido. E a depressão, um pouco diferente da ansiedade, ela vem com muita ideia pessimista, negativa, né, de insatisfação, uma distorção, assim, da realidade, de si mesmo, do futuro. Ela não tem expectativas boas. E aí é onde vem alguns casos graves de pensamento de morte. E aí, nesse caso, não adianta só levar no psicólogo. O psiquiatra tem que atuar junto para fazer esse tratamento e tirar esse paciente o quanto antes dessa crise ali que ele está sentindo no caso da depressão. De uma forma mais profunda. E assim, tem algo genético também, assim como a ansiedade, ou é sempre fatores ambientais, a depressão? Também tem fator genético. Tem também. Bem comum. Assim, a maioria das doenças da psiquiatria são multifatoriais, né? Então, não é só genético, não é só ambiental. Tem uma combinação. E tem alguns casos também que a parte ambiental vai interferir na genética. Então, às vezes, não tem caso na família, mas aquela pessoa é o primeiro episódio da família. Sim. Mas a depressão também tem um fator genético importante. E quando é o primeiro caso da família, ela pode, vamos supor, uma mãe que desenvolveu, sei lá, uma depressão pós-parto. Ela tem, a filha tende a ter uma predisposição a ter quadros de ansiedade, a ter quadros depressivos? Sim. Então, tanto que quando a gente vai fazer a nossa entrevista psiquiátrica, né, que é a consulta, a gente sempre pergunta:
Tem algum familiar teu de sangue que fez ou faz acompanhamento psiquiátrico? Então, a gente sempre pergunta, porque isso vem uma herança genética e também a gente quer saber o que essa pessoa tomou, como que foi a resposta. Então, pode ter, sim, essa relação, né? Então, a pessoa teve, até porque a pessoa, por exemplo, nesse caso, né, a depressão pós-parto, pode ter uma negligência ali nos cuidados, aí se ela não for tratada, os primeiros anos de vida da criança já vai ter uma influência. Então, tudo isso vai acarretar na vida daquela pessoa. Impacta diretamente. A gente traz aqui vários cirurgiões e a gente fala de transformação de vida, né? Isso acontece mesmo, a gente traz cirurgiões bucomaxilos que mexem na face diretamente, né? Às vezes por função, tem o classe 2, que é o queixo lá para trás, ele devolve, falar na linguagem do paciente, puxa o queixo um pouquinho mais para frente, desobstrui as vias aéreas, ele tá respirando normal, volta a respirar normal. A mordida estava ruim e volta a ficar boa. Esteticamente, na maioria das vezes, fica melhor. Tem vários benefícios para o paciente. Mas mesmo assim, eu escutei aqui de cirurgiões falando que pacientes que foram submetidos à cirurgia tiveram melhora na função, na estética, e mesmo assim não se aceitam e às vezes querem desfazer. Como tratar um paciente assim? Como, até te pedindo para comunicar esse cirurgião, como que ele pode dar essa segurança já no pré-atendimento para esse paciente? Isso, você já teve casos assim? Eu já tive um paciente que fez, mas nesse caso ele amou o resultado. Tá. Então, não foi algo negativo, né? Mas essa cirurgia, como é a face, essa pessoa ela não pode fazer a cirurgia quando muito pequeno, né? Sim. Então, ela, pelo que eu sei, ela demora ali, tem um mínimo de idade para ela poder fazer. Então, ela viveu anos com aquela face dela. Seja sofrendo bullying, seja tendo ali as questões de não se achar bonito, de ter ali socialmente, talvez até uma vergonha nessa exposição social. Então, ela foi construindo, né, toda a questão mental dela com aquela face. Então, é muito comum essa pessoa, antes da cirurgia, já ter um transtorno, por exemplo, depressivo. E aí, a gente muitas vezes acha que a cirurgia vai mudar a autoestima daquela pessoa. Mas ela já carrega uma depressão lá de trás. Então, talvez, eu não sei como é feita essa triagem ali no processo pré-operatório, mas perguntar como que é a relação, né, dele consigo, o que ele espera da cirurgia, né? Se ele já sofreu bullying por conta disso, se ele tem um trauma em relação a essa face, que muitas vezes alguém pode ter falado alguma coisa, né? Trauma, no que eu digo, é emocional, né? Sim. Então, investigar pré-operatório. Porque até eu fui dar uma estudada em relação a números de, se tem casos assim, o que eles dizem? Que a pessoa que foi submetida a uma cirurgia, por exemplo, ortognática, ela vai ter níveis ali, às vezes depressivos, durante o pós-operatório, aquela recuperação funcional que é difícil, né? Porque tem dor, tem todo um processo. Que é a fase do arrependimento comum de qualquer cirurgia, talvez. Exato, então, porque limita, né? Sim. A mastigação e todo mais o resto. E aí, nesse processo de dor, de recuperação, é comum ter sintomas depressivos. Mas, quando ele recupera a funcionalidade, ele já melhora muito a questão da depressão. Então, ele fica bem melhor, né? Mas, em alguns casos, esteticamente, ele se sente diferente. Então, essa aceitação da nova face, tudo isso tem que ser trabalhado, até mesmo em terapia, né? Como que ele pode se ver, o que está incomodando, né? Porque ele se acostumou tanto em ser de um jeito e mudou a face dele. E realmente muda, né? Então, se ele melhora essa questão funcional, tende a melhorar muito os sintomas mais depressivos. E aí, depois desse processo, se ele fica ali com uma questão estética, isso é bom ser trabalhado, né, com psicoterapia, com um psicólogo mesmo. Não necessariamente precisa de remédio para tratar isso. Tá. Agora,
os níveis de ansiedade, se esse paciente já tinha ali no pré-operatório, isso não tende a melhorar com a cirurgia. Ele fica com medo, ele fica com receio, porque ele já veio com esse passado, né? Sim. Então, os níveis de ansiedade, eles tendem a manter-se ali, sabe? Pós-cirúrgico. Mas a maioria dos pacientes que eles entram, de fato, num quadro depressivo grave pós-cirurgia, isso tem mais a ver com o quadro desse paciente ter já um quadro de depressão prévia. E não necessariamente ele teve porque operou. Isso ele já veio carregando. É aquilo que você falou que estava guardado lá, incubado, e precisa de um estímulo, talvez, para isso aflorar, né? Uhum. Você falou de remédio, e eu acho que também é um assunto corriqueiro para você. E talvez passasse até um receio ou um medo dos pacientes te procurarem. Eu não vou no psiquiatra porque ela vai me dar um remédio e eu vou viciar. Eu tenho medo de remédio controlado por nunca mais conseguir sair. O que você falaria para esse paciente que talvez precisa de ajuda e coloca essas barreiras e esses medos e não te procura? Isso é um estigma, né? De que remédios da psiquiatria é médico de doido, é remédio de loucura. Então, acho que isso foi inserido na nossa sociedade. E hoje a gente tem remédios que são muito seguros, né? Em crianças, adolescentes, gestantes, lactantes, idosos, adultos jovens, enfim, são medicações muito seguras. Óbvio que cada caso é um caso. Então, a consulta, ela vai ver qual é o sintoma, o que aquele paciente tem, o que ele gostaria de melhorar. Aí a gente elabora, né, o nosso raciocínio clínico, sim, a hipótese diagnóstica, para daí eu prescrever uma medicação. E a medicação, ela é segura. Óbvio que a gente vai ver o melhor remédio para aquele paciente tomar para regular o que está desregulado. E aí, quando ele sai na rua, não é para ninguém olhar para a cara dele e falar, você toma remédio, né? Não é essa a ideia. A ideia é trazer qualidade de vida, restaurar coisas que não estavam legais na vida dele e ele viver bem. O remédio, ele veio com essa ideia de vício, de dependência. Muitas vezes, talvez por atuar em sistema nervoso central, né? Mas, realmente, a gente tem alguma classe de medicações na psiquiatria que podem causar dependência e vício. Mas a gente sempre fala para o paciente, a gente nunca vai prescrever sem comunicar, olha, tome cuidado, essa medicação. Só que não é o que a gente faz mais de comum na nossa prática. São casos mais específicos e isolados. No dia a dia da psiquiatria, as medicações que a gente usa, que são os antidepressivos, tanto para tratar depressão quanto ansiedade, ou mesmo estabilizador do humor, para tratar transtornos de humor bipolar, por exemplo, ou antipsicóticos que a gente usa para transtorno de humor bipolar, para esquizofrenia, são medicações que não viciam, não vicia. Então, a pessoa ela vai tomar aquela medicação para melhorar. Obviamente, se ela interromper por conta, ela vai sentir um mal-estar pela suspensão abrupta da medicação. Tem uma adaptação. Tem uma adaptação. Então, se ela tirar, ela vai sentir um mal-estar. Mas não é porque ela tá viciada, e sim porque ela tava com uma molécula agindo ali no cérebro dela, e aí, de repente, parou de agir. Então, uma coisa que eu sempre falo em consulta para os pacientes é assim, se você tivesse com problema na tireoide, que você precisasse tomar um remédio para tireoide, porque tua tireoide tá hipofuncionante, você precisa tratar ela. Nesse caso, prontamente a pessoa vai tomar o remédio. Agora, porque precisa, né? Nossa, minha tireoide não tá funcionando, então eu vou tomar em jejum, tal, e faz certinho. Quando é de psiquiatria, que envolve a parte das emoções, da mente, entra muito a questão de força de vontade, de que eu posso resolver isso sem o remédio. Então, fica aquela questão de, eu acho que o remédio ele não vai ser o suficiente. Então, nesse caso, eu sempre falo para o paciente, olha, eu tô te prescrevendo essa medicação, porque eu acho que sozinho, né, pela desregulação ali nos neurotransmissores, você não vai conseguir, então você precisa de um ajuste e essa ajuda é com a medicação. E, em muitos casos, a gente tem tempo para poder tratar. Então,
não necessariamente essa pessoa ela vai começar a tratar e vai tratar para o resto da vida. A gente tem e a gente dá altas na psiquiatria. Então, obviamente que cada caso é um caso. E aí a gente dá, a pessoa ficou bem, manteve o tratamento, ficou tudo legal. Depois de um tempo, a gente retira gradualmente a medicação e dá alta para esse paciente. Mas ele precisa entender o que essa medicação está fazendo, que não vai viciar, que não vai causar dependência. E quando a gente, por acaso, prescrever um tipo dessas medicações, que são os tarja preta, né, que todo mundo conhece, a gente sempre vai falar dos riscos. E eu nunca vou prescrever um tarja preta, por exemplo, para um paciente que já tem um histórico de dependência no passado, ou que tem algum familiar que já teve. Eu não vou me arriscar. Então, a gente é bem cauteloso nessa parte. Esse estigma tem que cair por terra, porque os remédios da psiquiatria, eles são muito eficazes e, assim, transformam vidas de verdade. E tem que falar cada vez mais sobre isso, né? Que o paciente vai tomar e ele vai se sentir melhor. Não vai ficar dopado, andar com sono, né? Eu acho que é preciso que se fale cada vez mais sobre isso, né? Falando do sono, que tem muitos medicamentos que dão sono, né? E hoje, né, as pessoas teimosas como são, elas se automedicam, né? Não consigo dormir, toma um relaxante muscular e dorme bem. Ou toma qualquer outro remédio para dormir. E nem sempre voltado para isso, né? Não é nenhum indutor do sono, nada. Isso pode trazer consequências e mascarar alguma situação que talvez precise de ajuda de um psiquiatra, né? Com certeza. Porque a insônia, ela muitas vezes ela é um sintoma de alguma coisa. Então, por exemplo, eu tô com uma infecção aqui, né, na minha garganta que tá me gerando febre. A febre, ela é a consequência dessa infecção. E muitas vezes a insônia também é esse tipo de sintoma. Ela não é... Tem a insônia propriamente doença, mas não é o nosso caso, a maior parte que a gente vê no consultório. Geralmente a insônia ela é um sintoma de alguma coisa. Então, seja de ansiedade, seja de depressão, seja de outras patologias que nós temos. Então, se eu me automedico, primeiro que eu não sei se esse remédio, por exemplo, que alguém me indicou porque fez bem para outra pessoa, vai fazer bem para mim. Sim. Às vezes pode mascarar, às vezes pode piorar algum sintoma que eu tô sentindo, dificultar o meu diagnóstico. Então, assim, a minha recomendação é que vocês nunca se automediquem, mesmo com relaxante muscular, para poder dormir. E nesse caso é importante, se essa insônia é recorrente, porque às vezes é um dia ou outro, né? E tá tudo bem. Agora, se isso é recorrente, mais de 2, 3 vezes por semana... 2, 3 vezes por semana já liga o alerta. Pelo menos 3 vezes ali já liga o alerta, mas num período de pelo menos 3 meses. Tá. Então, assim, não é, no último mês estou dormindo mal. Terceira noite que não dormiu já te procura, também calma. Também calma, às vezes tem que ver o que tá acontecendo, mas, estou há 3 meses, pelo menos umas 3, 4 vezes por noite dormindo mal. E dormir mal pode ser em quantidade e qualidade. Então, às vezes a pessoa ela tem a dificuldade para iniciar o sono, demora mais de meia hora para dormir, então isso já não é natural. Mais de meia hora para dormir já não tá normal. Já não é normal. Até 30 minutos é o esperado, né? Tá. Às vezes o paciente fala, doutor, estou com dificuldade para pegar no sono. Aí eu pergunto, quanto tempo você tá demorando para dormir? 15 minutos. Eu falo, tá tudo bem. Não é o que me importa nesse momento, né? Então, até 30 minutos ok. Acima disso já é uma insônia que a gente chama inicial. Às vezes a pessoa ela fica interrompendo o sono à noite, picando o sono. Ou ela acorda de madrugada e ela demora muito tempo para voltar a dormir. Isso é uma insônia que a gente chama intermediária ou de manutenção. E também tem um tipo de insônia que a pessoa ela acorda mais cedo do que ela precisava. Então vamos supor que o despertador estava às 7, ela acorda às 5:30 e não consegue mais dormir. Isso é uma insônia final. Então, a gente tem tipos de insônia que podem estar associados a outras patologias, né, da psiquiatria, depressão, ansiedade.
E aí a gente precisa de uma recorrência desse episódio de insônia para começar até, às vezes, tratar. Mas a gente nunca trata a insônia, só a insônia. A gente vai investigar. O que está acontecendo, né? Se eu vejo que pode ser, por exemplo, até um problema respiratório que está levando essa pessoa a ter insônia, às vezes até é o caso da gente pedir uma polissonografia. Olha, vai fazer, a gente precisa ver como que tá, né, essa questão respiratória ali no sono. Ok, mas a maioria dos casos é porque tá atrelada a sintomas depressivos, ansiosos e outras coisas. A polissonografia, para quem não conhece, inclusive a gente vai ter a doutora Márcia Assis, em algum momento vai vir aqui conosco. A polissonografia, o paciente vai para a clínica e dorme enquanto é monitorada, né? Isso. Tem algumas, ela vai saber dizer melhor, mas até eles colocam os eletrodos e a pessoa dorme em casa, às vezes. Mas geralmente vai na clínica e dorme lá e é monitorado a saturação, frequência cardíaca e todas as questões para ver se tem alguma doença primária do sono. Mas a maioria do que nós vemos no consultório da nossa prática é uma insônia secundária a alguma outra patologia. Então, se automedicar não é a melhor opção. A pessoa precisa saber o que está acontecendo. Se é alguma coisa ao longo do dia que está tirando o sono dela à noite, como que ela tá emocionalmente, o que está acontecendo, não se automedicar, porque essa insônia ela é importante para a gente saber o que está acontecendo, né? E buscar por ajuda. E você pode ajudar nisso, né, também. Uhum. E pode ser estresse, pode ser preocupações, né? Que também você pode investigar isso, né? Nas suas consultas, não só com a polissonografia, mas nas suas consultas você consegue identificar isso, né? Sim. E o sono irregular, não sei como que você chama, se eu posso falar assim, ou instável, não sei, ele pode desencadear outras coisas, né? Por mais que seja um excesso de preocupação, se você não dorme bem, por mais que acorde cansado no dia seguinte, se isso permear, isso aí vai acontecer com frequência e vai desencadear outras doenças, não pode? Sim, pode acontecer. E assim, quando a gente fala de insônia recorrente, é sempre importante a gente ver o impacto que essa insônia está gerando na atividade diária daquela pessoa. Porque às vezes ela não dormiu bem essa noite e aí, beleza, ela recuperou, ficou bem. Então, essa recorrência, ela pode trazer complicações. Não só no estado emocional, físico, mas às vezes pode ter outras alterações, né? Às vezes até hormonais, cardiovasculares, enfim. Sim. Tem que investigar essa questão da insônia, porque quando a gente trata, né, a questão da insônia, o sono, ele é importante tanto para a prevenção de doenças, quanto mesmo no tratamento de doenças. Então, a pessoa que ela dorme bem, por exemplo, ela tem uma apneia obstrutiva do sono. Ela usa lá o CPAP, né, que é um aparelho que vai ajudar Sim. com a pressão durante a noite, e ela não vai ter a apneia, melhora muito a qualidade do sono dela, porque ela respira bem e ela não acorda cansada ali no outro dia. Então, por isso que tem que ter essa avaliação. Porque pode ter outras patologias ali, síndrome das pernas inquietas, coisas que podem cursar com alteração de sono. Então, nesse caso, a gente investiga, porque isso vai ter um impacto na vida dela no dia seguinte. E o primeiro impacto, geralmente, é o cansaço, né? Que ela não fica produtiva, aí a concentração não é boa. Essa semana eu atendi um paciente que ele falou assim, doutora, eu tô dormindo, eu durmo 1, 2 da manhã e eu tenho que acordar um pouco mais cedo, e aí eu não consigo, eu não rendo, mas é que ele não tá dormindo as horas suficientes de sono, ele não tá descansando o suficiente para estar produtivo no dia dele. E aí ele gostaria que eu melhorasse o dia dele. Mas eu falei, olha, para eu melhorar o teu dia, a gente tem que melhorar a tua noite. Então você precisa se organizar a tua rotina, organizar a questão da higiene do sono, que muitas pessoas não sabem o que é, mas são medidas comportamentais que a pessoa ela faz para sinalizar ao cérebro que agora é hora de descansar e dormir. Então, por exemplo, a gente está aqui cheio de luz. E essa luz, ela
inibe uma produção de um hormônio que a gente tem que vai sinalizando para o nosso cérebro que, olha, agora é hora de descansar. Então, que é a melatonina. Aí, se eu pegar e falar, agora eu vou dormir aqui, muito provavelmente eu vou ter dificuldade, porque eu estou exposta à luz, eu estou exposta às telas. Então, quando a gente fala de higiene do sono, é eu começar a reduzir a luz, colocar um limite de telas que eu vou colocar ali à noite, começar... Celular, inclusive. Celular, notebook, tudo, porque a gente não é uma máquina que eu vou desligar e vou repousar. Eu preciso ir desacelerando. Então, essa higiene do sono é evitar estimulante no período do final da tarde para a noite, café, cafeína, bebidas, né, como Coca-Cola, chá verde, chimarrão, essas coisas assim que podem me deixar ali com uma energia, né? Ah, mas eu tomo sempre e nunca me fez mal. Que eu ouço isso muito. Mas pode ter certeza que você pode até dormir horas boas de sono, mas a qualidade do teu sono não é boa. E aí isso impacta no dia seguinte. Então, essa higiene do sono são comportamentos que eu tenho que fazer para ir sinalizando o meu cérebro. Desligando, abaixando a luz, fazendo atividades mais monótonas, ler um livro que não seja ali na tela, né? Folhear mesmo. Também não adianta, né? Ler o livro, daí você pega o tablet ou o celular, vai dar na mesma, né? A luz tá ali, né? Então, o estímulo luminoso, mas eu coloco... tem algumas coisas que eles colocam para tirar ali, mas não, tem que desconectar, né? E aí, essa higiene do sono é um dos principais tratamentos que a gente vê, até mesmo antes de eu colocar um remédio para dormir. Então, nesse caso desse paciente, eu falei, você precisa se organizar. Você precisa organizar o teu sono, a tua rotina de sono, sinalizar o teu cérebro que é para dormir, para você dormir cedo, acordar cedo e conseguir fazer as tuas atividades com produtividade. E a atividade física é um bom remédio para isso? Incluir a atividade física na rotina é um dos fatores que pode ser benéfico? Muito, muito. A única recomendação é não faça atividade física extenuante, né? Aquela coisa muito intensa, próxima à hora de dormir. Que também não vai adiantar. Que também não é bom. Pelo menos ali, umas 3, 4 horas antes de dormir, o ideal é não fazer. Por quê? Libera muita dopamina, endorfina, noradrenalina, eu fico agitada, acelerada. E aí, nesse processo... isso pode me impactar e eu não consigo relaxar e descansar rápido. Mas a atividade física, ela canaliza muitas coisas. Tanto que, até eu comentei, casos leves de ansiedade, nesses casos, além de ir para a terapia, eu encaminho o paciente para a atividade física. Ele precisa, de preferência, de manhã ou à tarde, para não interferir no sono da noite. Isso faz parte da tua rotina, de você encaminhar para atividade física. Sempre. Quem é meu paciente sabe, e às vezes eles não gostam, né? Porque eu pego no pé. E parte deles são sedentários, né? E para mudar essa rotina é difícil, né? Muito. Eu falei que ia voar o tempo, eu tenho um monte de coisa ainda para te perguntar aqui, e eu acho que você vai ser... de alguma forma organizar a tua agenda para que seja uma figurinha carimbada aqui, porque tem muito assunto e quando eu falei que você viria, tinha muitas perguntas que me fizeram também para passar aqui, né? Porque acaba sendo uma utilidade pública isso, né? Você foi falando, eu fui me vendo em muitas coisas aqui. Gesiel, eu fiz uma consulta aqui ao vivo aqui. E você falando... eu fui pensando aqui, né, uma coisa que é uma coisa que eu queria te perguntar, e até nem te passei. E eu queria saber, até pra gente finalizar e não tomar muito mais seu tempo, que você atendeu hoje o dia inteiro, qual que é o poder da nossa mente em tudo isso, assim? O quanto a nossa mente é capaz de nos transformar pro bem ou pro mal? Ela pode curar sozinha, ou ela pode se afundar, ajudar a afundar o paciente sozinho? Quanto que a nossa mente, por si, é capaz de contribuir nisso?
é algo que eu sempre olho o ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual. Então, eu nunca olho só para a mente daquele indivíduo, né? É óbvio, se ele tá num episódio, por exemplo, depressivo, que aí ele fica com aquela distorção de tudo negativo, de tudo pessimista, isso vai tendenciar a mente dele a não querer fazer mais as coisas, a não querer mais sair do quarto, a não querer se relacionar, então ele vai ter um isolamento social. Muitas vezes eles não têm mais nem higiene pessoal. Fica dias sem tomar banho, fica dias sem se alimentar, às vezes, assim, ou come demais, né? Então, você vai ver o ambiente daquele indivíduo, que ele tá depressivo, ele não tem força ali naquele contexto de fazer nada para mudar aquele ambiente. Então, para você ver o poder da nossa mente. Se eu tô depressiva, isso impacta muito nas outras coisas. Porque não é só a parte da psique, né, da mente, mas ela manda muito em como eu vou encarar as atividades do meu dia. Então, quando a gente fala do ser biopsico, né, essa questão do biológico é importante, que a gente faz uma ativação comportamental naquele indivíduo, que é ele arrumar o quarto, ele ter a higiene dele básica, para que essa parte ali biológica interfira de uma forma positiva na parte da mente. Então, as coisas, elas estão muito interligadas. Então, essa parte do biopsicossocial é algo importante também, porque ela precisa de interação social, essa pessoa precisa ter ali pessoas próximas que são rede de apoio. Então, tudo isso vai influenciar nessa mente que está ali naquele momento vulnerável. E a parte espiritual, que cada um com a sua fé, né, com a sua espiritualidade, isso é um equilíbrio dos pratos também, né? Então, quando eu falo da mente, é algo que ela manda muito em todo o resto, mas aí a gente tem as outras questões de ativação comportamental, de atividades para, de certa forma, melhorar essas questões que estão negativas na mente, junto com o remédio, junto com a terapia, com a atividade física, que aí é o combo do tratamento. Que baita aula. Eu ficaria horas aqui perguntando mais coisas, e isso é um ponto importante, né? Porque se fala tanto de medos, né? E você falou aqui sobre isso, medo de ficar doente, medo de desenvolver alguma coisa, e a mente também é capaz de estimular isso de alguma forma? Porque ela tá sempre, que a gente chama de vigilante, né? Então, ela sempre tá conectada ali com medo. Então, esse medo, ele pode começar com uma coisinha, um medo. E ele começa a extravasar para outras áreas da vida. E aí, a pessoa, ela começa a ter uma função prejudicada, porque tudo envolve medo. Sim. Preocupação, sofre por isso. Então, um medo, se às vezes a gente não trata, ali pode ser que esse medo permeie a vida da pessoa e todas as áreas da vida dela. Então, às vezes fica em mas às vezes isso vai extravasando. Então, por isso que é importante, se a gente vê que esse medo já está trazendo um prejuízo, já está trazendo algo ruim, a gente precisa buscar, porque a tendência é piorar. Doutora Caroline, sem palavras para te agradecer por ter aceitado o convite, e a gente vai ter que marcar um outro episódio para falar sobre mais coisas aqui. Eu trouxe um cirurgião aqui que tem uma filha que é autista, e é um assunto que eu queria abordar com você, e outros mais, que tem muitos assuntos aqui que eu já recebi, que não vai dar tempo de passar tudo. Então, você gostou? Amei. De fazer? Foi legal? Uhum. Eu estava nervosa e foi super tranquilo. E muito obrigado pelo seu tempo e por dividir tantas informações tão valiosas assim com quem está nos assistindo. Inclusive, se você vai receber esse corte, encaminhe para uma pessoa que você acha que vai ser impactada com esse assunto, que cada vez mais a gente possa levar esse assunto e ter uma pessoa que possa ter uma coragem de te procurar e tratar, né? E ser tratada, que vai trazer qualidade de vida, qualidade de sono, vai melhorar a vida como um todo, né?
Com certeza. E como você disse, né, tem pessoas assistindo de outros lugares, não do Paraná, que hoje a medicina e principalmente a psiquiatria, ela é sem fronteiras, né? Sim. Então, eu tenho paciente na Europa, eu tenho paciente no Canadá, em outros lugares, assim, que a gente não precisa, de fato, examinar o paciente numa maca. O meu exame, ele tá na minha conversa com o paciente. Então, às vezes a pessoa tem o medo de ir em algum profissional ali na cidade deles, enfim. Então, a gente tá aqui para colaborar e ajudar. Qual que tá teu Instagram? Carol_Ballardim. Perfeito. E a gente vai colocar na descrição aqui, não só no nosso canal no YouTube, no Spotify, no Instagram, nos cortes que você vai receber, tem a rede social da doutora Caroline. E vai ter vários cortes sobre esse assunto e que você possa ter acesso ao conteúdo completo no YouTube. Doutora Caroline, muito obrigado pela tua presença aqui, pelo teu tempo. Foi muito rica essa informação e eu tenho certeza que vai atingir muita gente aqui. Obrigada, eu agradeço e espero que isso tenha impactado alguma vida, que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado para quem ficou até agora. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.